Senhor Primeiro-Ministro, ouviu dizer que não gostou do que viu no Martim Muniz. E eu gostava de lhe perguntar hoje aqui, perante os portugueses, porque é que não gostou? Porque eram pessoas do Bangladesh que estavam encostadas à parede? Mas se forem portugueses está tudo bem? Porque é que não gostou? Porque eram pessoas mais escuras ou mais claras? Ou porque eram ciganos ou porque eram minorias étnicas? Porque é que não gostou? A polícia não pode fazer rusgas e operações onde tiver que fazer, sejam eles claques de futebol, sejam eles minorias étnicas, sejam eles traficantes de droga, sejam eles brancos, negros, amarelos ou de qualquer cor. Senhor Primeiro-Ministro, eu gostava que nos dissesse o que é que não gostou naquela operação, que era para percebermos o que é que está a fazer a diferença. Boa pergunta. Eu acho que aqui foi um dos erros do Montenegro, a meu ver. Este statement do Montenegro, e é claro que o Ventura ia pegar nisto, era óbvio, não é? Portanto, iria explorar isto e está a fazê-lo. Foi um dos erros do Montenegro, dizer que não gostou de ver aquilo e honestamente não percebi. Vou ver agora qual é que é a justificação que ele vai dar. Muito honestamente, quero perceber. Palmas e tal, normal. Enquanto eles batem palmas, metam like no vídeo e subscrevam o canal. Também ajuda. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor para... Já vou às doações, hein? Já vou às doações. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura. Em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que, de facto, os parabéns já lhe tinha dado, mas posso reiterar, se o Sr. Deputado fica ainda mais satisfeito para poder ter um dia feliz, eu contribuo muito tranquilamente. A última pergunta. O Sr. Deputado diz que eu afirmei que não gostei daquilo que vi naquela operação. O senhor deputado, eu espero que não tenha sido um daqueles leitores mais apressados que só leram o título da entrevista onde constava essa afirmação. E eu respondo-lhe diretamente. Eu disse e repito, do ponto de vista da dignidade das pessoas, aquilo que nós vemos visualmente, as pessoas encostadas a uma parede, com os braços no ar, não é uma imagem agradável. Mas eu assumi e assumo outra vez, que apesar desse efeito visual, eu compreendi a ação da polícia, eu até presumia que ela se inscrevia, não falei com ninguém da polícia, foi assim que disse, naquilo que são as melhores técnicas policiais para a operação que estava ali a ser levada a cabo. Operação essa, já agora, que estava a ser conduzida por magistrados do Ministério Público. E aquelas pessoas só estavam naquela situação que, ainda que visualmente não fosse uma imagem de que nós gostamos de ver, as pessoas estavam naquela circunstância porque estavam a ser revistadas e porque estavam, no âmbito da prevenção, a ser objeto de uma diligência para ver se tinham armas, para ver se tinham drogas, para ver se eram possuidoras de elementos que indiciassem condutas criminais e que pudessem eles próprios ser não condizentes com as normas criminais. É assim, a explicação do Sr. Primeiro-Ministro não me convence. Acho que eu já tinha dito isto e eu não li o título da notícia. Aquilo foi para a rádio, acho eu, ou pelo menos eu ouvi aquilo em som. Não tinha imagem, mas tinha som. E eu ouvi as declarações. E as declarações são altamente contraditórias. O Luís Montenegro, aqui, o Sr. Primeiro-Ministro, tenta fintar um pouco, mas não me convence. Dei-lhe razão há bocado, em algumas coisas que disse, sem sombra de dúvidas. Subscrevo inteiramente algumas das coisas que foi dito neste debate, mas aqui não compreendo. O Primeiro-Ministro é a terceira entidade pública do Estado português. E a terceira entidade pública do Estado português não se pode guiar. Eu não quero utilizar a palavra manso, não quero ser desagradável, mas não pode ter uma postura mansa, nomeadamente quando a criminalidade geral está a aumentar no país. Aquelas pessoas até poderiam ser inocentes, não é? Eu creio que são, não é? Portanto, pelos vistos, a maior parte seriam, creio que encontraram uma faca e tal, portanto, haveria alguns que eram, a maior parte era inocente, portanto, não havia problemas legais com a maior parte, haveria um ou outro, ou uns quantos, que teriam problemas lá com o contrabando, ou a droga, ou a arma que encontraram, já não sei especificar em qual das rusgas é que foi. Enfim. Mas a resposta do Primeiro-Ministro poderia ter sido de outra forma, que era... se gostei de ver, do sentido do cumprimento da lei em Portugal, gostei de ver. A polícia fez o seu trabalho e eu, enquanto Primeiro-Ministro, gosto de ver a polícia a cumprir a lei. Portanto, quando o Primeiro-Ministro diz
eu não gostei, mas compreendo. É assim, pode compreender, mas dizer que não gosta de ver a polícia a fazer o seu trabalho é que nem era uma questão de agressão. A polícia não estava a agredir ninguém, estava a fazer uma revista, não é? A polícia não estava à cacetada, nem a disparar contra ninguém, não foi nada disso, não era um episódio de violência, não é? Portanto, era a polícia simplesmente a fazer a sua verificação. Eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro também percebeu no final do dia que não foi a melhor declaração, porque andou aqui também aos zigzags. Era óbvio que o Ventura ia pegar nesta parte também. Eu não gostei, acho que foi completamente contraproducente, não faz sentido, e é a polícia a fazer o seu trabalho. Eu gostei de ver aquilo, até porque acho que o Sr. Primeiro-Ministro está a mentir aqui. Porque o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Luís Montenegro, sabe que vai ter ganhos políticos com isto. Sabe perfeitamente. Mais exposição mediática das questões de segurança e da criminalidade, mais exposição mediática numa zona que tem muita imigração e, portanto, sabe que vai ter ganhos políticos com isso, e o Luís Montenegro gosta de ter ganhos políticos com o que quer que seja de exposição mediática. Portanto, mesmo que de uma forma indireta, está a mentir. Porque indiretamente gosta daquilo que foi a repercussão do acontecimento. Portanto, é assim... eu não quero estar a dizer mentiroso, ele pode se ter expressado mal, acontece-nos a todos, mas eu honestamente não gostei, porque a seguir ao Presidente da República e ao Presidente da Assembleia da República, o garante institucional do poder político no país é o Luís Montenegro. E eu não quero ter um Primeiro-Ministro que se incomoda a ver um polícia a fazer uma simples revista. Senão não levem o homem ao Estádio do Dragão. Senão, ele é do Porto. Ou do Benfica, ou whatever, eu sei que ele é do Porto, mas enfim. Porque senão a malta passa a vida a registar pessoas. A revistar pessoas, peço desculpa. Portanto, eu já fui revistado. É uma prática perfeitamente normal. Aquilo não tem nada de mais. Portanto, Sr. Deputado, eu não sei qual é a dificuldade em perceber isto, com franqueza, não sei. Se me pergunta, tem prazer em ver pessoas encostadas à parede com os braços no ar? Claro que não, é essa a resposta. Se o Sr. Deputado tem, é uma opinião sua, eu respeito. Eu não tenho. Eu preferia que não fosse necessário, mas eu admito, para não dizer mesmo, eu compreendo que naquela circunstância tinha de ser mesmo assim. O peso das palavras é muito importante. Ninguém falou em ter prazer, falou em gostar de ver. O ter prazer e o gostar de ver são coisas completamente diferentes, até na percepção semântica que cada um de nós tem. Isso é sabido. Ora, uma pessoa gosta de ver uma rua segura. Eu gostei de ver aquilo porque me transmite segurança. E eu acho que era isso que o Primeiro-Ministro devia ter dito. Acho que o Sr. Primeiro-Ministro caiu num erro, que foi algum receio daquilo que seriam as reações adversas em termos de opinião pública. E esse foi um dos grandes problemas que o PSD e o CDS sofreram ao longo dos últimos anos. O Chega tem 18% por causa disso. Porque o PSD e o CDS foram a direita que a esquerda quis durante muitos anos. E isso deu origem a uma direita dissidente daquilo que são as vontades da esquerda. Em Portugal é o Chega, em Espanha é o Vox, enfim, em França é o Rassemblement National. Os republicanos, por exemplo, o PSD francês, hoje em dia nas legislativas tiveram 5, 6 ou 7%. Portanto, parece-me ter sido mais uma questão de receio do que outra coisa. Óbvio que o Luís Montenegro não vai dizê-lo, porque senão perde credibilidade política, não é? Não ia dar razão ao Ventura aqui, obviamente, mas, a meu ver, eu não gostei de ver estas declarações do Primeiro-Ministro. Não gostei. Acho que ele esteve muito bem em muitos aspectos da criminalidade e da segurança, e até em alguns da imigração, não todos, mas aqui esteve muito mal. Muito mal. Sr. Deputado André Ventura, faz favor para continuar. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a violadores eu gosto de os ver encostados à parede. Gosto de os ver encostados à parede. A pedófilos eu gosto de os ver encostados à parede. A traficantes de droga eu gosto de os ver encostados à parede. Gosto de os ver encostados à parede. Gosto de os ver encostados à parede. A ladrões, àqueles que estão a atacar as moradoras e os moradores, eu não tenho nenhum problema em vê-los encostados à parede. Por mim podiam estar arrastados no chão o tempo todo, porque estão a atacar os nossos. Porque estão a atacar os nossos. Se houve exagero na parte do Montenegro ao dizer a diferença entre o prazer e o gostar de ver, agora também há exagero aqui nas declarações do Ventura. Quando ele está a falar em traficantes de droga, em pedófilos, em violadores e não sei o que mais, quando muitas daquelas pessoas não eram nada disso, não é? Portanto, há um exagero quer do Montenegro para puxar a brasa à sua sardinha e há um exagero do lado do Ventura para puxar a brasa à sua sardinha. No final do dia, a minha visão é simples. A polícia está a cumprir o seu trabalho, aquela zona tem problemas de forma genérica, estão a ser cumpridas as diretrizes do Ministério Público Fantástico e dos magistrados?
ótimo, então eu gosto de ver, é um país seguro que cumpre a lei. Acho que quer de um lado, quer do outro, acho que no final do dia isto era uma posição mais equilibrada. Não podíamos estar, não era necessário andarmos aqui a fazer dissonâncias cognitivas entre o prazer e o gostar de ver e os pedófilos e os violadores que no final do dia, no caso, na maior parte nem eram, não é? Portanto, foram encontradas armas brancas e não sei o quê, mas eu não posso dizer que todos eles eram aquilo, porque não eram, isso era falso. Portanto, não me preocupa nada. E o Sr. Primeiro-Ministro sabe muito bem que ao dizer por um lado que estas operações fazem bem, por outro que não gosta de ver, está a tirar autoridade à polícia, está a tirar autoridade às forças de segurança, está a dar sinais errados ao país. Quando sabe muito bem que já houve operações destas e parecidas com estas no Porto, em Braga, no Funchal, em Ponta Delgada, em todo o país. E portanto nós temos que perceber o sinal que damos à polícia. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o mais irónico é vir aqui dizer e tal, vocês são contra a imigração, mas impediram uma unidade que nós queríamos criar na PSP, não era voltar o CEF, era uma unidade que nós imaginámos na PSP, sem lhes dar mais dinheiro, sem lhes dar mais meios, sem lhes dar nada. Mas eu Primeiro-Ministro, mas eu PSD, chumbei as cotas para a imigração. Com quem? Com o PS e com o CDS. Chumbaram cotas para a imigração. Mas quem? Nós e o PS chumbámos a obrigatoriedade de ter um seguro a entrar em Portugal. Para quê? Para aqueles que cá chegam não andem a beneficiar dos impostos de todos quando vão aceder à saúde. Quem foi? PSD, CDS, PS. Mas nós, PSD, estamos a fazer alguma coisa contra a imigração. Mas quem é que chumbou, na verdade, tudo o que foi proposto para combater a imigração foi o PSD e o Partido Socialista. Portanto, ao Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava de perguntar, vai ou não voltar atrás nas cotas para a imigração e na obrigatoriedade de ter um seguro à entrada em Portugal para acabar esta bandalheira de andarem a vir para cá beneficiar do nosso sistema de saúde? Esta parte final do Ventura aqui é corretíssima. Ao contrário do início, que discordo dele, não é? Portanto, acho que foi um exagero completo. Aqui eu concordo com ele. As cotas foram chumbadas pelo Centrão e outras propostas de imigração também que o Chega propôs também foram chumbadas. Não sei precisar todas, não. O meu trabalho não é estar lá no Parlamento, sei algumas, mas não sei todas, mas isso é completamente verdade. E atenção, as cotas, mais uma vez, lá está a radicalização à esquerda deste país. As cotas são práticas perfeitamente normais em vários países democráticos de esquerda. Atenção. Há países, teria que ver a lista, eu fiz algum trabalho de investigação há uns tempos atrás, mas o Canadá, por exemplo, que é governado por um liberal de esquerda, o Trudeau, ainda, vai sair agora, mas nos últimos 10 anos praticamente foi governado por um liberal de esquerda, tem cotas de imigração. A Suíça, mais à direita, mas tem cotas de imigração e é um país mais desenvolvido que o nosso. A Noruega também tem governos sociais-democratas, creio que também tem cotas de imigração. Os Estados Unidos têm um governo de esquerda, pelo menos até daqui a 24 horas, 48 horas, aliás, que é a tomada de posse daqui a 2 dias do Trump, e tem cotas de imigração. Portanto, se são cumpridas ou não, isso depois já é outra história. Mas há países que as cumprem. E países com governos de esquerda, sociais-democratas. Portanto, não vejo mesmo a polémica disto, honestamente. Acho que é uma coisa perfeitamente normal e até útil, não é? Portanto, nós temos imigração a mais, a ilegal não devia existir, e temos imigração legal, que é completamente descontrolada, porque as pessoas entram aqui ilegalmente e conseguem legalizar-se. Portanto, como é que isso pode ser controlado também? Não é? Portanto, logo aí era bom a questão das cotas para percebermos que pessoas é que se precisa, para que ramos e setores económicos é que se precisa, porque no final do dia esta desregulação económica, migratória, peço desculpa, vai prejudicar os portugueses nativos, porque, enfim, questões de recursos, questões de mercado de trabalho, mercado habitacional, questões de recursos de saúde e educação. Prejudica também e gera até um certo sentimento de injustiça com os imigrantes legais que cá estão, porque eu coloco-me na posição deles. Quer dizer, a mim, no meu caso, se eu fosse um imigrante, sei lá, de outro país qualquer, do Brasil, de Angola, espanhol não, é diferente da União Europeia, ou americano, brasileiro, qualquer coisa. Um imigrante legal aqui em Portugal há vários anos, paga os seus impostos de trabalho, não sei o quê. Eu, na posição dele, olhava para os outros que vêm para cá ilegalmente e sentia um sentimento de injustiça enorme. Pensava, quer dizer, eu andei aqui a trabalhar que nem um cão para ter
tudo limpinho em termos de documentação, segurança social, 30 por uma linha para estar aqui legalizado. E depois vejo agora não sei quantas pessoas a entrar aqui e não precisam de nada. Portanto, isto é prejudicial para os portugueses nativos, para os imigrantes legais, bem estabelecidos aqui, e em determinados casos, alguns, não é? As pessoas, os imigrantes ilegais também se prejudicam porque vêm a redes de tráfico humano. Estar numa rede de tráfico humano também não é propriamente uma coisa boa, muito pelo contrário, como devem imaginar. Portanto, isto no final do dia não beneficia ninguém.